Nossa, Nós nós sim. iremos meditar na palavra de Deus, né? E eu gostaria de deixar para vocês a mensagem. Deixa eu tirar essa mensagem aqui da tela. Ok. A mensagem para vocês é o escolhido, né? Nós somos escolhidos. Vou começar aqui lendo Deuteronômio 31:8, que está escrito assim: O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Hoje nós iremos meditar na palavra de Deus sobre a vida de Davi, a parte que Davi foi escolhido para ser rei. 1 Samuel 16:1, vamos voltar aqui, que começa com Deus falando com o profeta Samuel para ele ir à casa de Jessé, que é o pai de Davi, né? 1 Samuel 16:1 está escrito assim: ó, Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. E aqui vem descrevendo, todo mundo conhece a história, né? Ele obedeceu a palavra de Deus. Quando chegou lá na região que Davi morava, o pessoal ficou até com medo, perguntando se a vinda dele era de paz, né? E ele disse que sim. Samuel, quando chegou à casa de Jessé, ele viu os irmãos de Davi, e quando, né, ele bateu os olhos em Eliabe, ele tinha certeza que aquele ali que seria o rei, o próximo rei de Israel, porque ele era alto, bonito, de boa aparência. E assim foi passando todos os irmãos de Davi, Deus foi falando por que que não era aquele, que só sobrou um, que não estava nem ali, nem chamado foi para a reunião importante com Samuel, e aquele era escolhido. Aqui vem no versículo 13: Tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Aqui começa as vitórias de Davi, né? Davi foi escolhido. Uma coisa importante, né? Deus que escolheu Davi. Davi não pediu para ele ser rei. Assim também, como Deus escolheu você e a mim. Nós somos escolhidos por Deus para voltarmos para a nossa casa, para o nosso lar, que é o céu. Então, Davi, ele veio num processo de vitória. Ele foi ungido rei, depois ele se tornou amigo do filho do rei, porque Saul estava tão perturbado, Saul ficou verdadeiramente endemoniado, e Deus escolheu Davi. Lógico que Deus está no controle, né? Ele escolheu Davi, Davi tocava a harpa e a paz vinha na vida de Saul. Então, Davi, agora, além de estar morando na casa do rei, ele era amigo, amicíssimo do filho do rei, que seria o próximo rei em sucessão de hierarquia. Então, o próprio filho do rei falou para ele: Davi, eu passo a coroa para você. Eu gosto tanto de você, eu amo tanto você, que quando for minha vez de ser coroado, é você que vai ser. Eu não me importo com isso. Então, Davi foi, matou Golias. Davi, ele casou com a filha do rei. Então, tudo estava indo às mil maravilhas. Então, ungido como rei, foi para a casa do rei atual, de Saul, amicíssima do filho do rei. Agora ele era genro do rei. Então, tudo estava indo muito bem. Então, aos olhos humanos, aquela promessa que Deus fez lá atrás, de que ele seria rei,
estava prestes a se cumprir. Estava tudo muito bem. Estava até que apareceu Golias na vida. Ele matou Golias, o improvável daquele grupo todinho que estava ali era Davi. Que ele foi ali, a função dele era só levar queijo e buscar as informações de como é que estava o exército. Mas quando ele ouviu o que Golias falava, ele se encheu de raiva, porque Deus já havia ungido Davi e ele já estava cheio do poder do Espírito Santo. Então, cheio do poder do Espírito Santo, ele achou inadmissível aquela situação. Todos foram contra ele, para começar pelos seus irmãos da sua casa, né? Todos foram contra ele. E ele, não, eu vou pegar esse cara. Não, não tem esse negócio, não. Aí foi o rei. Na verdade, quem tinha que lutar contra Golias era Saul. Primeiro que ele era rei, segundo que ele era o maior. Mas o que estava faltando em Saul e o que estava faltando no exército de Israel estava sobrando em Davi, que era o poder do Espírito Santo. E ele foi, a gente conhece a história, enfrentou o gigante Golias. Ele não matou ele a pedrada, ele foi degolado, né? A pedrada dele foi uma tontura nele, ele foi, pegou a própria espada e concluiu o serviço. Então, a partir daquele momento, aquilo que seria a grande vitória de Davi, que também foi a vitória de Israel, começou a ser um problema. A partir daquela grande vitória, as coisas começaram a ser ao contrário. Quando chegou Israel, as mulheres cantaram: Saul matou milhares e Davi seus 10 milhares. Aí o problema começou. A raiva, o ódio. Saul ressentido, igual um meninão, que eu lembro aqui em 1 Samuel 16:1, parece que Samuel passava a mão na cabeça de Saul. Tem essas pessoas que nunca amadurecem, que é um meninão ou uma meninona, que nunca cresce. O cabelo está ficando branco, já é mãe, já é vó, e não amadurece, ou vô também, né? Caso homem, e não amadurece, sempre tem que ter um passando na mão. Nós estamos vivendo esse tempo na igreja também, né? Tem gente que tem que estar passando a mão na cabeça deles. E Saul era um desses. Aí, Davi, que trouxe grande livramento, começou a ter problemas. Saul procurou matar Davi. E Davi foi percebendo isso. Ele tentou encravar ele na parede com a espada. E Deus foi tirando ele. Ele não lutava jiu-jitsu, tá? Nem karatê, nem nada disso. Era o poder do Espírito Santo. Ele foi se desviando e foi falou para João, falou assim, seu pai não tá muito legal comigo, não. Não, é impressão sua. Não, meu pai gosta de você. Porque Saul, ele demonstrava uma coisa perto dos outros e o caráter dele era outro. Mas como Davi era ungido, cheio do poder do Espírito Santo, ele logo foi percebendo. E ele foi saindo e criou uma situação, falou assim, ó, seu pai quer me matar. Depois é, ele foi na casa de Mical, ele não, né? Ordenou os soldados que fossem lá, que tirasse. Aí a Mical disse que Davi estava muito doente, que não poderia sair. Traz ele na cama. Foram lá, quando foi olhar, não era Davi, era só um boneco que estava lá no formato de pessoa. Então, Davi teve que fugir. Às vezes, na nossa vida, acontecem coisas que parece que Deus se esqueceu de nós. Olha o que estava acontecendo na vida de Davi. Tudo estava indo tão bem, tudo estava tão maravilhoso, e agora deu como diz os mineiros lá, deu um revestrez, o trem deu tudo errado. O que está acontecendo? A única coisa que faltava, eu estava dentro da casa do rei já, era só o trono. Mas sabe, as coisas de Deus são diferentes. Os planos, os projetos de Deus para a nossa vida, eles são totalmente diferentes. Deus trabalha de uma maneira totalmente contrária à lógica. Aqui em Jeremias 29:11 está escrito assim:
Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus está no controle da vida de Davi? Claro. Não é porque está acontecendo tanta coisa ruim. Porque Deus tem um propósito. Davi tinha matado um urso. Davi tinha matado um leão. Davi tinha matado um filisteu. Mas Deus ainda via na vida de Davi necessidade de melhoras. Então, esse foi o caminho. Do conforto da casa do rei. Morar na casa do rei deve ser muito bom, né? De manhã cedo, aquele um breakfast. Tudo que você quiser. Quem pode comer queijo, tudo quanto é tipo de queijo. Aquelas coisas maravilhosas. Deve ser dormir em lençóis de seda. Ou talvez deve ter alguém abanando a pessoa à noite, naquela época não tinha ar-condicionado. Era um conforto total, era mil maravilhas estar ali. Mas só que ali dentro da casa do rei Saul, Davi não seria transformado como homem, o homem que Deus queria que ele fosse transformado. Então ele tirou de lá, para que ele pudesse voltar a viver de maneira rude. Davi foi afligido. Muitas pessoas perderam a vida por causa de Davi. Em vez de ir direto para o trono, sabe? Os primeiros súditos que ele conseguiu, os bandidos. É como se Davi tivesse no palácio e falasse assim: vai morar lá na Rocinha, vai lá para o Rio de Janeiro, vai lá para o Morro do Alemão, é lá que você vai aprender a viver. E aquelas pessoas rejeitadas da sociedade, os marginais, que foram os que seguiram Davi, cerca de 600 homens. Será que ele queria aquilo? Será que aquilo estava no plano dele? Não. Mas era aquela situação ali que ia transformar o caráter dele para que ele fosse no futuro o rei que Deus estava preparando para que ele fosse. Então, Davi se juntou com aqueles ali. Davi passou fome, foi ficar no sereno, no frio, lutou, livrou a cidade de Keila e outras cidades. Ele foi na casa de Nabal, foi rejeitado. Ele tinha feito bem para aquele homem, foi rejeitado e Deus entrou no meio da situação e ele não fez um massacre ali. Então, Davi, ele foi sendo moldado. Teve situações em que ele poupou a vida de Saul. Saul estava dormindo, não, uma vez foi na caverna, eles foram para dentro da caverna, foram usar a caverna como banheiro, e Saul estava ali, Davi estava atrás dele. E os homens de Davi faziam assim, ó, mata. Ele, Aí ele, na outra situação, ele foi cortou um pedaço da orla da roupa dele. Depois, na outra situação, o exército todo foi um sono profundo. O exército todo dormindo, Davi foi lá, pegou a espada e a bila d'água, levou lá para o alto do monte. E ele não matou Saul, porque Deus estava preparando o caráter de Davi para ele aprender a dominar-se. Apesar de que no futuro ele teve uma queda feia, né? Mas nesse momento não. Então, ele estava sendo guiado por Deus. Por mais adversa que fosse a situação, Deus estava no controle da vida de Davi. E essa mensagem é para mim e para você. O que é que você tem vivido? Parece que você é um escolhido? Não parece, não. Porque você é. Você não parece ser um escolhido, você é. Saul, quando perseguia Davi, a única saga que ele tinha, eu quero matar, eu quero matar. Davi, quando fugia, o único refúgio que ele tinha era Deus. E ele falava com Deus. Tinha um sacerdote com ele. Ele falava com Deus no meio da tribulação. Poderiam ser homens violentos, homens sanguinários que estavam com ele, mas eram homens fiéis.
E eles ouviam da palavra de Deus porque tinha um ungido de Deus no meio deles. E naquela tribulação toda, naquela dificuldade, Deus abençoava aquele pequeno povo. Teve uma situação que era tão crítica, que Davi estava de um lado da montanha e Saul da outra. Talvez o mal dissesse assim: agora é seu fim, agora você morre. Nessa saga de Davi, até fingir de doido, ele teve que fingir. Foi levado à presença de um rei adversário. Ele começou a babar e a ficar subindo nas paredes, ficou igual um debilóide, todo feio de doido, porque era o treinamento que ele precisava. E Davi venceu. Davi, ele ficou tão desesperado que no único momento que ele não orou, ele foi morar no terreno do inimigo. Davi foi para Ziclag, foi morar com os filisteus e Satanás criou uma situação para que ele matasse os israelitas. Ele estava com o coração na mão, juntou os homens dele e foi, porque ele estava sendo apoiado pelo rei de Ziclag, que era filisteu. Davi foi morar na casa de Satanás para poder fugir de outro Satanás, que era o Saul. Mas mesmo ali, Deus deu livramento a Davi. Na hora da batalha, o Espírito Santo tocou no coração dos príncipes filisteus e falou assim: tira esse homem daqui, porque no auge do fervor da batalha ele vai virar-se contra nós. Porque ele é guerreiro e a gente sabe. E esse é guerreiro experiente. Graças a Deus. Eu sei que Davi estava com o coração na mão. Deus deu livramento. Quando ele voltou, Ziclag estava tudo queimado. As mulheres e os filhos deles foram levados. Davi, eles falavam em apedrejar e matar Davi ali. Mesmo assim, ele foi confiando em Deus, porque ele era um escolhido, porque ele é um ungido. Então, você que está aqui nessa manhã, fica a mensagem para você. Você é escolhido de Deus. Talvez você está andando no meio do fogo, da provação, no meio das dificuldades dessa vida. Talvez você tenha chorado. Os filhos que você orou, que você criou na presença de Deus, está tudo fora. Mas você é escolhido de Deus. E Deus cuida da sua geração, cuida da sua vida. Ele está no controle. O que o inimigo faz é tentar nos desestabilizar. Como adventista, a maioria que nós somos, nós cremos nas promessas de Deus. E eu estou vendo assim, muito adventista alarmando as coisas, não tendo coragem para enfrentar a situação. Tá, tipo assim, está contando com derrota. Nós temos que ter força do poder dos altos céus. Não é para a gente ficar contando com derrota. Ou seja, o que que eu posso fazer para melhorar? O que que eu posso fazer? Como eu posso fazer? O que que eu tenho colocado como prioridade na minha vida? Eu tenho tido tempo para orar, falar com Deus nessas dificuldades que têm surgido? Ou minha boca está sendo usada para reclamar, que é mais fácil? Transformação. O objetivo que Deus deixou Davi passar por aquilo tudo é para que ele fosse transformado. E realmente ele foi transformado. Ele virou um homem de verdade. Ele era muito corajoso, mas talvez era no rompante da juventude, né? Juventude não tem muito juízo. Então ele era muito no rompante. Então Deus deixou ele ficar 10 anos, segundo quem estuda a Bíblia e entendido no assunto, que ele passou por essa tribulação 10 anos. Talvez você está esperando também há muito tempo. Mas saiba que os propósitos de Deus, eles se cumprirão na sua vida, em nome de Jesus. Porque você também foi ungido. Um dia você disse sim para Jesus. Um dia você desceu as águas e você foi batizado. Sabe por que que você foi batizado? Porque você entendeu a palavra de Deus, porque você aceitou essa mensagem. Seu nome foi escrito no livro da vida. E você também tem um reino. E o reino seu e o reino meu é no céu, mansões celestiais.
Enquanto o nosso retorno para esse reino não chega, às vezes nós temos que passar por essas tribulações. Mas não nos deixemos sermos levados por aquilo que os nossos olhos veem. Deus nos chamou a andar por fé e não por vista. Vou ler os dois últimos versículos. 1 Samuel 2, perdão, 1 Pedro. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vamos. Ah, não, aqui é a segunda. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, Deus está no controle da nossa vida. Se Ele prometeu, Ele tem toda a autoridade, poder, para poder fazer acontecer. Mas gostaria que você só lembrasse de uma coisa: é no tempo dele, é no tempo dele. A última mensagem, que por todas as tribulações que Davi passou, Deus falou assim dele: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, o qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Eu vou ler de novo, você coloca seu nome, tá? Achei Eliana, achei Rose, achei Anderson Mendonça, achei a Shirley, achei o Francisco Marreiros, a Donária, um filho ou uma filha, uma mulher ou um homem, segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Nós somos Amém. amados, porque nós somos escolhidos de Deus. Nós somos escolhidos para fazer diferença. Então, fica nessa manhã essa mensagem para você. A prova que você está passando não vai te destruir. Ela vai te fortalecer, que você vai ser uma pessoa melhor e maior para a honra de Deus, que Deus tem algo muito maior para fazer na tua vida. Suporte. E lembre-se, você não está sozinho. E a promessa que Deus fez a Davi, chegou o dia que ela se cumpriu. Segundo Samuel 2,4, Davi foi ungido rei de Hebrom e depois das outras tribos de Israel. É no tempo de Deus, mas é conforme Ele quer, porque Ele está no controle. Nós somos servos, o servo não é para reclamar. Que sejamos obedientes, que o Espírito Santo continue habitando em nós e possamos fazer a diferença para a honra e glória de Cristo Jesus. Essa é a pequena mensagem dessa manhã. Espero que tenha alcançado o teu coração. Deus te abençoe.